Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus no seu coração. Hoje nós estamos entrando no livro de Neemias e aprove a Deus, que acontecesse a leitura deste livro justamente no período em que nós estamos pensando no mês da família. E quando começamos a ler, desde o capítulo 1, que ali, 20 anos depois que Astaxerxes já estava em seu trono, provavelmente aí uns 15 anos, ou nesse período não dá para dimensionar a data exata, em que Esdras já havia saído, depois daquela atuação de Ester no governo e comemorado o dia do Purim, em que eles conseguiram vencer e derrotar os inimigos. Saiu aquele grupo com Esdras. E depois, passado muito tempo, Neemias está ali sendo o copeiro do rei. Provavelmente a rainha deste tempo ainda era a rainha Ester. E ele houve notícias de que a capital do seu país, Jerusalém, estava completamente destruída. O templo já havia sido erguido, muita luta ali com muitos inimigos, porque o povo de Deus sempre vai sofrer esses embates. Muita luta, muitos inimigos. E Neemias fica tão triste que ele chora muito. E o que eu aprendo, a primeira coisa nesta lição, é que quando a gente se incomoda, quando Deus incomoda o nosso coração para um determinado tema, nós entendemos que Deus acaba constrangindo também o coração desta pessoa para ser a resposta à oração dos povos que clamam por ajuda. E não foi diferente com Neemias. Pode ver na sua vida, se você começa a chorar e orar por alguém, Deus te chama para ser bênção e para ser a mão dele na vida dessa pessoa, para ajudar esta pessoa. E aí nós vamos para o capítulo 2, em que ele consegue ser mandado pelo rei para resolver todas as suas situações ali. Vamos para o capítulo 2. E é interessante nesse capítulo que o rei não só manda, mas como ele diz, eu vou ajudar em tudo que for necessário. Vai mandar carta para poder seu trâmite, a sua chegada ali ser uma chegada com tranquilidade. E quando eu vejo isso, eu percebo o seguinte, que também quando Deus nos manda fazer uma coisa, a gente não precisa ter medo, porque Ele vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, abrindo os ferrolhos, derrubando todo e qualquer empecilho, para que você possa fazer a vontade dEle. Agora, bom pontuar o que eu vou falar agora. Não quer dizer que vai ser fácil. Sempre vai ter muita dificuldade. Mas eu quero aproveitar o capítulo 3 de Neemias para que você possa refletir comigo. Eu vou colocar depois até os textos aí embaixo do capítulo 3 e depois um verso também do capítulo 4, para que você perceba. Eu não sei se você percebeu na hora que você leu. Por isso que a gente tem que ler lendo. No capítulo 3 é um capítulo que você diria assim, é enjoado, Toda hora vem dizendo que a família de fulano juntou-se com todos seus irmãos, filhos e edificaram o muro de frente à sua casa. Olha só que interessante. É o capítulo 3 todinho dizendo que o muro estava sendo restaurado exatamente pelas famílias que moravam em frente daquele muro derrubado.
Então eu não fui arrumar o muro na frente da casa do outro. A Bíblia diz claramente que eles arrumaram o percurso, aquele trajeto, aquele muro que estava de frente à sua casa, e juntou toda a família para isso. Então aí nós temos uma grande lição que o Senhor nos dá por meio do seu Espírito, a importância de edificar os muros que estão ao redor da nossa casa. Os ataques vêm, os inimigos estão aí, a família mais do que nunca agora neste período de 2023 e na nossa década, né? Nós estamos no século 21 e neste século mais do que nunca os ataques virão. Vai aparecer muitos Sambalates, muitos Tobias que querem juntar-se a um grande grupo de inimigos do Senhor, de inimigo do povo de Deus, para destruir por completo a oportunidade de se reerguer o núcleo familiar. Com isso, destruindo os avanços, destruindo tudo que Deus pensou para a humanidade. Então, eu aprendo no capítulo 3 de Neemias que há aí uma grande e importante lição. Cada um edificava os muros na frente da sua própria casa. Eu pergunto, você tem se unido aos inimigos e destruídos os princípios que estão sendo ensinados desde a criação do mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos mandamentos de Deus, ou você tem, mesmo com as adversidades, percebam que eles tiveram, no final do capítulo 3, início do capítulo 4, vai dizer isso, que eles tiveram que armar uma estratégia, porque tudo que eles construíam de manhã, à noite os inimigos iam lá e destruía tudo. Então eles começaram a não voltar para as suas residências, eles dormiam no local de trabalho com suas vestes, sem ter o conforto de relaxar com uma veste mais fresca, mais aconchegante para dormir. Eles se vestiam, eles continuavam vestidos com suas roupas de trabalho e mais, eles todo o tempo empunhado com as armas na mão, enquanto os outros trabalhavam. Então foi feita uma estratégia de 2 turnos, 3 turnos, mas aqueles que estavam de folga, eles não voltavam para as suas casas. Eles continuavam ali, dando todo o suporte para aqueles que estavam fazendo aquela grande obra. Então nós aprendemos que o Espírito Santo nos ensina. Eu espero que quando você leu esse texto, você tenha refletido sobre isso. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Que para que possamos ter vitória, vai ter luta. Muita luta às vezes. E você não pode baixar a guarda. Nós temos que fazer como Neemias fez com o seu grupo de pessoas comprometidas. Um ajudava o outro. Por isso você tem que se unir à sua igreja. Una-se à sua igreja, participe dela, porque essa união vai te deixar forte. Enquanto você descansa muitas vezes pela luta da vida, uma enfermidade, um abatimento, mas tem alguém, tem um irmão orando por você. Tem um irmão clamando por você. E então é necessário você estar unido no corpo de Cristo por esse motivo, porque sozinhos nós somos fracos, mas unidos como igreja, tendo o Senhor Jesus como cabeça e nós o corpo, nós estaremos e seremos completamente abençoados e vitoriosos. Que você possa estar lutando pela sua família e não se unindo aos inimigos. Que você possa estar com a espada do Espírito. Não sei quantos leram o artigo que eu coloquei aí. Esse artigo é de suma importância para entendermos a guerra que existe espiritual.
e a gente muitas vezes não se dá conta dela. Então eu gostaria que você lesse o artigo e aprendesse que a espada é a palavra de Deus. E é o único instrumento na armadura, conforme nós aprendemos com o Dr. Lloyd Jones, um teólogo muito importante e com ideias muito trabalhadas, e a gente vê que o pensamento dele realmente é doado pelo Espírito Santo. Nós vamos aprender com este homem que a espada, que é a palavra de Deus, é a arma que Deus dá para o seu povo, para o cristão vencer. E essa arma é a única na armadura do soldado. O capacete é para defesa, o colete é para defesa, tudo ao redor é para defesa. Mas a espada, ela é a única que o soldado pode se defender, como pode também atacar. Então que Deus te abençoe, pense nisso, reflita sobre isso, guarde na sua mente, peça a Deus: Senhor, me ajude a usar a tua palavra como instrumento vivo, poderoso e forte para vencer e para defender a minha família nesse momento tão difícil. Que Deus te abençoe. A graça e a paz de Jesus no seu coração.